Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder a Daniela, que me pede para explicar algo a respeito da Lectio Divina. O que é a Lectio Divina? A Lectio Divina é uma forma tradicional da Igreja de ler as Sagradas Escrituras. Ou seja, a Palavra de Deus, ela precisa ser lida de uma forma bastante concreta, dentro do seio da Igreja, tendo a Igreja como a sua matriz hermenêutica de interpretação. Mas não somente isso. A Lectio Divina, ela me coloca diante da Palavra de Deus como a Palavra de Deus realmente é, como Deus que me fala. Numa adaptação moderna, poderíamos dizer que a palavra Lectio Divina, que é na verdade uma expressão latina, poderia ser traduzida para o português como leitura orante da Palavra de Deus, em que você está ali, diante das Sagradas Escrituras, num diálogo com Deus. Você não pode ler a Bíblia como quem lê um documento do passado, mas é necessário ler a Bíblia como palavra viva de Deus dirigida a você mesmo. Eu leio aquela palavra ouvindo a Deus. Então essa é a primeira atitude para se fazer uma Lectio Divina. A atitude de quem lê a palavra, mas não está se perguntando o que é que estão dizendo aqui ou o que é que eu vou usar desta palavra de Deus aqui para a minha pregação ou para a minha palestra. Nada disso. Não é um estudo bíblico, mas muito pelo contrário, a Lectio Divina é uma atitude do Deus que me fala, que me interpela, que me dirige a palavra. E é assim que a Igreja, então, coloca a Lectio Divina numa dinâmica de 4 fases. Essas 4 fases têm um dinamismo descendente e ascendente. A primeira fase da Lectio Divina é a chamada Lectio, ou seja, a leitura. Eu irei ouvir a palavra de Deus que é dirigida a mim. Essa palavra tem que ser ouvida com essa atitude orante. Então, você pega um trecho da palavra de Deus e lê. Mas lê com essa atitude de Deus que me dirige a palavra. Num segundo momento, aquela palavra que você ouviu atentamente, através da Lectio, você irá ruminá-la. É a segunda fase, é a chamada meditatio. O que é ruminar? Os santos padres e os teólogos medievais usavam essa expressão para dizer o seguinte: a vaca, ela come o capim, mas depois ela tem que descomer o capim, por assim dizer, mastigá-lo e engolir uma segunda vez. Porque nós sabemos que a vaca, na verdade, tem 2 estômagos, não é? Ou seja, o capim primeiro é deglutido rapidamente, depois sai daquele estômago, volta para a boca, mastigado e vai para o segundo estômago. Muito bem, esse ruminar. Através dessa metáfora do ruminar, nós entendemos o seguinte: a leitura da Bíblia, eu devo fazê-la, mas é necessário depois aplicá-la a mim mesmo e aplicá-la à minha vida. Então você vai e relê aquele texto, só que agora parando nos lugares onde você sente que ali Deus te falou de forma mais contundente e aplicando aquela realidade a você mesmo. Por exemplo, num evangelho em que Jesus cura um leproso, você se coloca no lugar do leproso e se sente ali interpelado por Jesus e rumina aquele diálogo, sabendo que é Jesus quem dialoga com você. Portanto, essas 2 primeiras fases estão nessa dinâmica descendente. É Deus que fala para mim primeiro. Ele dirige a palavra, leitura, depois eu vou e rumino essa palavra que ele me dirigiu, meditação. Lectio, meditatio são as 2 primeiras fases. Depois eu vou agora restituir esta palavra para Deus. A terceira fase é chamada de oratio, em que eu vou pegar aquela palavra que eu ruminei e vou dar esta palavra de volta para Deus. Ou seja, eu vou me dirigir a Ele. Deus me dirigiu uma palavra
Eu agora dirijo uma palavra a Ele. É interessante notarmos que a Lectio Divina, na verdade, ela é também uma escola de oração cristã. Por quê? Porque mostra que a oração cristã é o contrário da oração pagã. Como é que é a oração pagã? A oração pagã não tem essa dinâmica de Deus que me dirige a palavra e eu respondo a Ele. Mas a oração pagã é exatamente o contrário. Eu dirijo a palavra ao Deus pagão, chamo a atenção dele, faço um apelo, provoco a intervenção da divindade e então a divindade irá me responder através de um oráculo, não é? Através de uma intervenção divina. A oração pagã começa com o homem que fala e termina com a divindade que teoricamente responde. A oração cristã é o contrário. Deus me falou por primeiro. Eu sei que antes de eu abrir a boca, Ele já me dirige a palavra. Deus me fala e me fala também aqui, no caso da Lectio Divina, através das Sagradas Escrituras. Então, essa dinâmica de receber em primeiro lugar uma palavra e restituí-la a Deus é importantíssima dentro da oração cristã. Então, terceira fase da Lectio, Oratio, restituir a Deus a palavra que Ele me dirigiu. E, finalmente, a quarta fase da Lectio Divina, que é a Contemplatio, a contemplação, o permanecer em Deus, naquela presença silenciosa diante dEle. É interessante. No momento em que eu restituo a Deus a sua palavra através da oração, chega a hora em que eu me calo e fica então simplesmente a presença amorosa de Deus. É como se eu estivesse tomando banho de sol. O que é que você faz? Qual é a sua atividade diante de um banho de sol? Você simplesmente está lá e recebe esse banho de sol. Na contemplação, você recebe a luz divina, ou seja, você recebe simplesmente essa presença imensa. Uma vez que você respondeu a Ele, Ele te ilumina e te dá o conhecimento do seu amor como presença constante na sua vida. Eis aí as 4 fases da Lectio Divina. Portanto, Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio. 4 fases que nos ensinam a ler as Sagradas Escrituras e tirar um fruto dela. Essas 4 fases da Lectio Divina são importantíssimas para a nossa vida. O Papa Bento XVI, no seu último documento, Verbum Domini, insistiu para que nós retomássemos a tradição da Lectio Divina e nos aplicássemos à Palavra de Deus. Como no dizer de São Jerônimo, eu me aplico todo ao texto e aplico todo o texto da Palavra de Deus a mim mesmo.